Então, pessoal, boa noite. Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? É, Vamos seguindo com o nosso curso de informática aqui. Na última aula, então, nós tínhamos visto a questão da internet. Todo mundo está ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Qualquer coisa, só chama que... Então, na última aula, nós tínhamos começado a ver essa parte da internet. Então, nós tínhamos visto o conteúdo mais sobre a história da internet em si, como ela foi criada a partir das questões de redes e da estrutura, um pouco, um jeito básico da estrutura da rede e como ela é distribuída para nós. Hoje, então, nós vamos ver um pouco da parte dos navegadores de internet, que são os aplicativos que fazem que a gente permite fazer o uso dos sites, o acesso aos sites, e alguns outros itens referentes ao Google, que é atualmente a maior plataforma de internet que nós temos no meio digital. Lá na apostila tem, então, lá na página 183, na aula 41, fala lá browser ou navegador. Então tem um pequeno texto lá que fala um pouco sobre os browsers, os navegadores, que são esses aplicativos que a gente utiliza para navegar na internet. Então, tem vários conteúdos, a questão do hipertexto, nós vamos estar vendo daqui a pouco. A denominação dos domínios de internet e alguns outros assuntos, questão do download e upload também. Só que eu fiz um slide, daí eu vou mostrar para vocês nesse slide o conteúdo e nós vamos acompanhando também pela apostila. Depois vocês podem estar lendo, eu vou explicar pelo slide mesmo e depois a apostila fica livre para vocês estarem lendo este conteúdo, tá bom? Deixa então só eu compartilhar aqui a tela. Daí vamos ter mais 2 videozinhos daquele cara legal que a gente assistiu na aula passada. Para nós assistir dentro do slide. Então, está aqui, navegadores de internet. O que é um aplicativo navegador? Principalmente quando foram criados os primeiros computadores, não tinha muito essa questão do acesso à internet de formas externas. Principalmente, tinha os aplicativos próprios que faziam as transmissões de dados entre quem precisava enviar e quem precisava receber uma informação, mas não tinha, vamos dizer, um livre acesso a páginas onde os usuários mesmo queriam estar utilizando. E os navegadores de internet foram aplicativos criados que permitiram isso. Então, eu tinha um site, por exemplo, um site hospedado em um determinado país, e eu queria acessar ele. Então, qual que era a forma de eu acessar? Então, eu tinha que baixar um aplicativo próprio, fazer uma configuração para poder fazer esse acesso. Só que com os navegadores de internet, isso facilitou para que eu somente digitasse um nome, um link desse meu site, ou o número de IP, só que o link, que é o nome do site, é a tradução do número de IP, depois a gente explica um pouco. Ele fez com que a gente pudesse acessar vários sites a partir de um único aplicativo. Então, esse navegador de internet foi um dos aplicativos, foi o tipo de aplicativo mais difundido para esse acesso. Hoje em dia, nós temos muito aplicativos fora os navegadores que também conectam na internet. Por exemplo, a gente vê muito isso nos nossos celulares.
Quando a gente tem, por exemplo, precisa utilizar tal função de de uma determinada empresa, por exemplo, de um banco, eu quero acessar minha conta no banco que está na internet. Uma vez era só possível através de um navegador. E hoje eu já tenho o aplicativo próprio, então tenho tanto o aplicativo no celular quanto o aplicativo no computador, que me permite acessar a mesma função, só que por um aplicativo próprio da empresa. E eu tenho isso para lojas virtuais, que podem ser acessadas também pelo navegador ou pelo aplicativo próprio. Tenho aplicativos de edição de documentos, aplicativos que carregam arquivos na nuvem, no armazenamento externo. Então, não é que o navegador ele perdeu, vamos dizer, funções, mas ele perdeu um pouco de espaço, ele já deixou de ser um pouco utilizado pelo surgimento dos aplicativos. Se eu for, por exemplo, num celular e eu tenho o Google Chrome instalado, eu consigo navegar em quase todas as páginas que os meus aplicativos acessam. Eu consigo fazer esse acesso, por exemplo, à página do banco, a página da loja, que eu tenho o aplicativo baixado, num site, vamos dizer, de um jogo ou de criação de documentos, eu consigo acessar também essa página que o meu aplicativo acessa. Então, não é que o navegador não tem essa função, ele tem a função, mas com a criação desses aplicativos, ele está sendo um pouco deixado de lado nessa questão. Então, essa questão mais ou menos do navegador e do uso dele. O que diz ali? Permite o acesso a servidores de HTTP. O HTTP é o protocolo Hypertext Transfer Protocol. Ele permite a transferência de informações hipertextuais. O que é uma informação hipertextuais? Ela é uma página da internet, que ela é composta por imagens, composta por músicas, textos de diversos formatos, textos em tabelas, e a principal característica dela é o que a gente chama de navegação. Por isso já vem um pouco do nome de navegador. A navegação nos permite nós estarmos, a partir de links, que é quando a gente clica sobre um site e altera para outro, nós fazermos essa troca de sites, trocas de páginas da web, trocas de texto a partir desses links. E por isso, então, é a questão de hipertextos, são os textos navegáveis. Então, essa é a principal função do navegador. E dentro desses hipertextos, daí existem uma grande variedade de informações que pode conter. Eu tenho vídeos, tenho fotos, tenho planilhas, tenho formulários que eu preencho, tenho caixas que eu posso salvar, tenho botões que fazem algumas ações. Então, existe essa grande variedade e tudo que a gente encontra numa página da internet é construído dentro de um hipertexto. Claro, desse hipertexto tem, na questão de programação, tem todos os acessos que ele permite. É composto de vários aplicativos gerenciadores, como se fossem subaplicativos que o navegador tem. Então, ele possui, vamos dizer, várias peculiaridades, várias características, e alguns pequenos aplicativos controlam tanto o navegador e se comunicam com o nosso computador. Então, essa é uma parte que depois a gente vai ver na questão das funções mais específicas do navegador, mas ele tem essa questão. Então, o navegador, além de ser um aplicativo, ele tem subdivisões dentro dele que permitem esse gerenciamento da navegação e dos outras funções fora navegar na internet que ele nos permite. Então, acesso a sites, páginas hipertextuais, como eu tinha falado antes. E aqui temos as características dos navegadores. E aqui tem algumas características principais, que são os favoritos, histórico, extensões, abas, downloads. Então, isso foi, aos poucos, sendo agregado aos nossos navegadores. A questão dos favoritos, então, foram os sites, a gente pode estar acrescentando ao nosso navegador as páginas que a gente mais utiliza. Então, fazer como se fosse uma lista
das páginas principais que a gente utiliza para não precisar ficar digitando os nos primeiros navegadores que tinham, não tinha essa questão do auto-preenchimento. Então, se eu queria digitar Facebook, hoje eu digito um F, talvez ele já é o primeiro que aparece. Ou se eu digito, por exemplo, o G, já vem o Google de primeira. Então, não tinha essa questão do auto-preenchimento. Então, a pessoa que ia acessar um navegador tinha que digitar todo aquele trecho. Então, google.com.br, ou na época não tinha o Facebook, mas os sites que ela ia utilizar tinha que digitar todo aquele nome inteiro. Então, como os favoritos, veio essa questão onde eu poderia salvar os sites que eu mais uso sem precisar digitar esse nome. E depois também com os buscadores, que eram sites de busca, que veio Yahoo, Google, KD e vários outros afins com esse objetivo, então alguns tornaram mais fácil essa navegação. Então eu não precisava, se eu queria acessar um site de música, então eu simplesmente pesquisava pelo nome do site, ou sites de música, que ele nos direcionava ao site que a gente queria. Esse nome que compõe o texto, o site que a gente acessa, é chamado de domínio. O domínio, ele é comprado por uma pessoa, por exemplo, então, o site, vamos pegar um site, vamos pegar da Google mesmo, google.com.br ou google.com, ele é comprado por uma pessoa, então, ou uma empresa, comprou esse domínio e ele que vai acessar, quando for acessado esse link, esse nome, vai ser pertencente a ela. Então, o site que está dentro é tudo característico dela. E as extensões, que são o que vem depois do ponto, daí tem características particulares. Ali na apostila, na página 184, tem essa questão do nome do domínio. Então, ali tem alguns itens. Tem o .com, .gov, edu, org, ind. Então, tem vários itens que são os nomes do domínio que utilizam para que os sites utilizam. Então, é como se fosse uma caracterização, uma categoria que esses sites vão ter. E no final, no caso .br, vem de Brasil. Então, então esse site está registrado no Brasil. Quando não tem o BR, quer dizer que esse site está registrado em vários servidores, em diferentes pontos, e ele permite somente o acesso pelo .com. Então, alguns sites você só vai acessar, por exemplo, .com, e os outros vai precisar .com.br. Então, dependendo da categoria onde o site, da categoria do site e de onde ela foi registrada. Então, isso pode variar de um site para outro. Histórico. O histórico nada mais é do que a lista dos sites que a gente aciona. Conforme a gente vai acessando as páginas, o nosso navegador, por característica, tem que gravar uma lista onde salva todos os sites que a gente já navegou. Então, ele faz uma categorização e gera essa lista. Extensões. Essa questão das extensões, então, ela veio um pouco mais depois desses dois primeiros itens. Então, quase sempre dos primeiros navegadores já tinha essa questão do favorito e do histórico. E as extensões vieram depois. Uma extensão nada mais do que aqueles aplicativos que a gente adiciona ao nosso navegador. Então, a gente vai baixar um aplicativo da internet e vai vincular esse aplicativo ao nosso navegador. Isso pode ser o quê? Pode ser até um antivírus, que vai nos dar mais segurança quando a gente navega na internet. Pode ser um gerenciador de downloads, que quando a gente baixa pelo navegador, ele faz com que o download fique mais veloz, que ele priorize a internet para o nosso download. Pode ser alguma coisa para melhorar a visualização de vídeos, para escutar músicas. Então, vários aplicativos, são aplicativos pequenos que são vinculados e acionados pelo navegador. Então, são essas as extensões. E as abas são as guias que a gente acessa. Então, cada aba, que é aquele item superior do navegador, pode ser uma página que a gente está acessando ao mesmo tempo. Eu vou fechar aqui a planilha.
Vocês estão vendo aqui a página que eu estou acessando ou estão vendo a apresentação de slide ainda? Está na página da internet? Então tá. Só para saber, é que antes, quando eu trocava a janela, não estava dando certo, não sei porquê. Então, beleza. Aqui eu tenho um navegador. No meu caso, eu estou usando o Firefox, que é um aplicativo da Mozilla, assim como eu tenho o Google Chrome, Internet Explorer, o Microsoft Edge, que agora é o novo da Microsoft, substituindo o Explorer, tenho o Opera, que também é um outro navegador famoso. Para celulares eu tenho o Safari, que é o da Apple, do Macintosh ou dos iOS, que usa o Safari. Então, existem vários aplicativos que permitem isso. A configuração de um para outro pode ser bem diferente, mas o objetivo que cada um tem é bem igual, então não tem muitas diferenças. Pode ver que nessa parte superior aqui, ó, eu tenho as abas. Então, aqui eu tenho uma aba com o WhatsApp Web aberto, a outra aqui uma planilha, e aqui a nova guia que eu criei. Aqui eu tenho os botões voltar, uma página e ir para frente, o botão para recarregar a página atual. Então, se eu estou acessando uma página e vejo que ela não está funcionando, ou alguma coisa comprometeu ela, por exemplo, teve algum problema e eu não estou conseguindo voltar ou não estou conseguindo avançar, esse botão recarregar pode nos auxiliar. Ele vai dar todo um refresh nessa página. E esse botão aqui que é a Home. O que é essa Home aqui? Ela vai para a página inicial que a gente define. Então, vou clicar aqui, cliquei e ele veio para essa página aqui, ó, que é o site do Google. Pode ver que está aqui, www.google.com. Então, essa é a minha homepage. Então, existe uma característica aqui. Ó. Quando eu abro uma nova guia, ele abriu essa guia aqui do Firefox, que é a guia padrão do meu aplicativo, que eu configurei. Mas se eu venho na home, então ele volta a essa página inicial. Então, essa aqui é a página que seria a página inicial do meu aplicativo. A questão dos downloads. Aqui, ó, nesse botão, vai ter o que a gente chama de biblioteca. No Chrome é igual, ele tem também a biblioteca e aciona num botãozinho aqui em cima. Eu não sei se é esse mesmo desenho, mas é algo parecido. E abrindo essa biblioteca, então aqui eles colocam algumas itens, então que eu uso dentro dessa minha biblioteca. Então eu tenho os favoritos, que são as notícias, favoritos, os sites que eu salvei como favoritos. Ao expandir, ele já abre aqui embaixo, os favoritos, eu não tenho 2, 3 só. Aqui embaixo é o histórico, então abrir o histórico, pode ver que ele abre todo esse painel com o histórico de navegação. Aqui eu tenho downloads, então vai mostrar os downloads que eu fiz, então aqui tem vários aplicativos, vários vídeos e coisas que eu baixei para o meu computador com o downloads. As extensões que nós tínhamos visto antes, a gente pode acessar. No Chrome também vai ter um botão que é das configurações. E aqui a gente tem extensões. Só que as extensões, com o avanço da melhoria dos navegadores e o surgimento dos aplicativos próprios, essas extensões um pouco foram deixadas de lado. Então, e também tem várias configurações que são aplicadas. É somente para vocês saberem que elas existem e, se precisar, podem estar utilizando. Quem utiliza, principalmente empresas, por muito tempo, que utilizaram o pagamento ou a conta do banco na internet, pelo navegador, precisava pôr uma extensão, que era a extensão, por exemplo, do Banco do Brasil ou da Caixa, e conforme o banco que utilizava, então, a própria empresa, o próprio banco disponibilizava um aplicativo que ele precisava adicionar como extensão para poder funcionar. Então, era como se fosse uma extensão de segurança. Assim como tem aplicativos de antivírus que adicionam essa extensão aqui para protegermos na navegação na internet. Beleza?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver na apostila aqui. Então, tá. Aqui em cima, ó, por exemplo, no nosso navegador, eu tenho aqui, ó, que está escrito HTTPS. Então, a gente viu a questão do HTTP, que é o formulário para transferência de hipertexto. E aqui pode ver que tem um cadeadinho do lado. Isso aqui significa de segurança, porque tem esse S no final. Então, as páginas da internet, há uns 6, 7 anos atrás, começaram um processo de atualização de segurança. Então, o protocolo deixou de ser HTTP e passou para ser HTTPS. Então, sempre que você vê um protocolo HTTP, ele corre um grande risco de ser alguma coisa que viola a segurança do nosso computador. Sempre que tem esse S, ele tem uma categoria mais seguro, claro. Às vezes pode ter uma questão de vírus que pode estar contido dentro da página, ou algum outro botão que que nos induza a acioná-lo e baixar um vírus, ou um malware, ou algo outro que possa danificar nosso computador. Mas quando é somente HTTP, quer dizer que é uma página antiga, que já foi desatualizada e oferece maior risco do que as páginas atuais que passam por mais verificação com o S no final. E aqui do lado, nós temos um rastreador. Então, aqui é um aplicativo que vem por padrão, é como se fosse uma extensão, só que no caso do Firefox vem por padrão, no Chrome também tem um aplicativo, é um pouco mais simples até que esse, que nos dá um pouco mais de proteção para a nossa navegação. O que faz esses rastreadores, esses aplicativos aqui de rastreamento? Nós temos muitos sites que nos geram muitas notificações, então são aquelas janelinhas que ficam aparecendo em vários pontos, principalmente na parte direita ou esquerda da tela, de baixo para cima. Então aquilo são todas notificações que um site gera para nós. E geralmente essas notificações, por exemplo, tem uma notícia lá bombástica, alguma coisa muito interessante, e quando a gente clica sobre essa notícia, não é uma notícia, e sim alguma coisa que pode utilizar dados do nosso computador ou baixar arquivos que nos possam estar correndo algum risco dentro da nossa máquina. Essa questão de segurança, nós vamos ver bastante na próxima aula. Eu fiz um conteúdo, trabalhei com a outra turma também, essa questão mais da segurança. Então, nós vamos ter alguns conteúdos que a gente vai ver mais essa parte de segurança na internet, a questão do vírus em si, dos phishing, que são esses aplicativos que nos induzem a um erro, né? Então a gente vai estar vendo também. Aqui é mais somente para conhecer essa parte. Então sempre uma coisa interessante é verificar se no navegador isso aqui está ativado. Ó. A proteção aprimorada contra rastreamento está ativada nesse site. Então, aqui está ativado. Se eu puxar para cá, ele vai desativar. Ou vir aqui, vamos ativar novamente. Então, ele evita que eu comece a receber esses anúncios que se chamam rastreadores ou notificações. Beleza. Quando eu tenho uma página, esse botãozinho aqui, ó, que tem uma estrela, eu adiciono aos favoritos. Então, basta eu clicar aqui, que ele vai ser adicionado aos favoritos do meu navegador. Então, vou colocar aqui, ó, vamos clicar aqui, pode ver o novo favorito, tá, beleza, concluído. Agora eu venho aqui em favoritos e pode ver que a página do Google já está aqui também, para eu poder acessar ela como favorito. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tudo tranquilo por enquanto, pessoal? Tudo certo? De boa? Então tá.
Então, aqui tem mais ou menos algumas coisas somente de segurança na internet que eu tinha mostrado ali um pouco. Vamos ver, então, essa parte mais breve aqui. Então, gerenciamento de senhas. Os aplicativos, eles geralmente, quando a gente acessa um site pela primeira vez, ele vai pedir, você deseja salvar essa senha para acessar posteriormente? E ele vai nos dar outra opção. Sim, dessa vez não, ou nunca. Então, se eu clicar em sim, ele vai salvar a senha. Dessa vez não, da próxima vez que eu acessar, ele vai pedir novamente, e nunca, quer dizer que ele nunca vai salvar a senha para esse site. Então, o próprio navegador, ele tem essa questão do gerenciamento de senhas. O gerenciamento de senhas que ele faz, ele é muito seguro, ele consegue, não tem uma possibilidade fácil de estar roubando a senha que está salva dentro do gerenciamento. Não conseguimos fazer isso. Porém, o que eu tenho que levar em consideração? Se eu tenho um gerenciamento de senha salvo, quando eu for acessar o computador ou deixar ele aberto, a pessoa que vem pode estar acessando esse meu site, que eu deixei a senha aberta, e usando a minha conta. Então, tem essa questão que a gente tem que levar em consideração. Se a minha máquina tem uma senha segura e precisa de uma senha antes de acessar o navegador, aí sim eu posso deixar tranquilo um gerenciador de senha salvando as minhas senhas. Mas se é um computador aberto, onde várias pessoas acessam, e deixar a senha salva, eu vou saber que eu vou correr o risco dessa pessoa acessar a minha conta sem eu poder fazer nada. Outro item aqui é o cookies. O que são esses cookies? Os cookies são como se fosse, eu tenho uma informação e os sites ficam buscando essas informações da minha navegação. É como se fosse um histórico, só que eles vão armazenando e depois eles passam essas informações para outros sites que vão distribuir meus dados, não é meus dados, mas sim informações da minha navegação. Por exemplo, então, eu estou acessando um site para comprar uma jaqueta. Então, pesquisei lá a jaqueta, vi os valores, e depois eu vou estar acessando um outro site e vai ter um anúncio de uma jaqueta de um site de terceiro. Então, o cookie que faz essa navegação, essa questão. E eu também posso estar bloqueando ele lá no navegador. O HTTPS, que eu expliquei dessa questão da segurança, que ele é a versão mais atualizada para nós acessarmos o site. Então, tem sites que são e tem sites que não são HTTPS, mas a grande maioria dos sites de confiança hoje são nesse padrão. O controle de anúncios, então, tem tudo a ver com essa questão do cookies, e o controle de anúncios e as notificações tem a ver com aquele bloqueio que a gente coloca lá. Então, são os bloqueios de mensagens, de anúncios, que fazem essa parte, também chamados de rastreadores. Esses controles de anúncios e notificações podem ser conhecidos como rastreadores, que eles vão estar passando informações para o nosso computador, e a partir do momento que a gente clica, eles conseguem rastrear alguma informação que está salva em alguma página e coisas assim, ou ao clicar ele gera um link que ele vai baixar automaticamente arquivos no nosso computador. E as pop-ups, então, são janelinhas, aquelas janelinhas que a gente está navegando no site e de repente abre uma janela na nossa cara, assim, com alguma mensagem, algum anúncio, ou para fazer algum download, ou alguma informação fake, e são essas janelas pop-ups. Com aquele bloqueio ali do Firefox, que eu fiz ali, ele tem essa característica de bloquear todos esses itens aqui, ó. O anúncio, as notificações, rastreadores e pop-ups. Sempre que eu for acessar um site que ele quer me mostrar uma mensagem, então ele vai
me apareceu uma faixa amarela. No caso do Firefox, assim, ele aparece uma faixa amarela e fala, ó, esse site está exibindo pop-ups, você deseja visualizar ou não? Quando é um site de confiança, eu sei o link, eu sei o que eu estou fazendo, e até alguns sites, principalmente de preenchimento de dados ou cadastros, precisam que esteja ativo para aparecer algumas informações, a gente ativa, aceita de boa, mas por padrão a gente deixa desativado, porque hoje em dia, quando a gente vai fazer uma pesquisa, quase num site que a gente leva, num site de terceiro, algum trabalho que a gente vai fazer, como tudo é baseado em anúncio, nós corremos o risco de receber esse pop-up na nossa cara. E com essa questão do anúncio, pessoal, deixa eu ver, o próximo é o vídeo? É o vídeo. Então, vamos só terminar aqui. Com essa questão do anúncio, isso modificou bastante dos últimos tempos, porque como a questão de programas que a gente tem se tornou vários programas empresariais e coisas se tornaram aplicativos caros para a gente baixar, e com essa questão da pirataria ficou fácil difundir aplicativos de um jeito pirata, ativando eles de forma ilegal. Como que essas pessoas que fazem isso ganham? Então, é com a criação de anúncios. Esses anúncios, então, existem as empresas que vendem esses anúncios, que distribuem eles, e as pessoas colocam ela no site para ir ganhando dinheiro, fazem essas maracutaia para poder liberar um aplicativo de graça, porém, eles ganham dinheiro com a visualização e anúncio. Por isso que muitas vezes a gente tenta baixar um arquivo e fica difícil, a gente clica num link e abre outra página, e de repente volta e já não consegue mais, tem que fazer de novo, porque isso gera mais visualização ao site. Então, quanto mais difícil parece que for para baixar um arquivo, melhor é para eles, porque eles vão ter mais acesso à página deles e ganhar mais dinheiro. Então, tem toda essa questão que o anúncio gera. Então, modificou bastante. Antigamente, você queria baixar um arquivo, você ia lá num site que tinha todos os arquivos lá, todos os aplicativos que queria, grande maioria, pelo menos, e baixava, ia para o teu computador e você instalava de boa, sem problemas. Alguns disponibilizavam até o jeito de você utilizar ele grátis. E posteriormente, então, veio essa questão dos anúncios, e as pessoas foram querendo ganhar dinheiro com o uso, e então difundiu toda essa parte dos anúncios, se tornou um pouco mais difícil da gente baixar conteúdo da internet. Beleza? No próximo slide ali tem um videozinho, então tem essa parte do navegador, daí tem a questão do Google. Então tem 2 videozinhos desse maluco ali. Eu vou fechar aqui da nossa aula, que tem 3 minutos, o vídeo passa disso. Daí, senão vai cair no meio da aula, no meio do vídeo vai cair a aula. Eu já mando o link novamente para vocês, para nós continuar com a aula e a explicação, visualização do vídeo, beleza? Já mando lá no grupo novamente. O vídeo mostra sobre o Google, então, que hoje em dia, então, no caso, é a empresa com maior valor patrimonial do mundo, então, isso é absoluto, e de tecnologia também, consequentemente, é a maior e que dá mais resultados pela forma que ela está abrangendo e pela vasta quantidade de aplicativos e domínios que ela foi introduzindo com o decorrer do tempo. Então tem, assim, do mesmo rapaz lá do Tecmundo, um vídeo com a história resumida da empresa. Eu vou passar aqui para vocês para nós assistirmos, então, esse videozinho. Aqui. Eu só vou rodar um pouquinho e vocês me confirmem se está recebendo o áudio, tá bom? Só para ver se vai passar o áudio. A Google, como empresa e buscador, completa 20 anos em setembro. Passando o áudio? Tranquilo? Pelo fone?
Listiane, Rafael, conseguindo escutar o áudio? Conseguiram escutar o áudio ali que eu passei? Deixa eu só... Setembro de 2018. E claro... Sim. Sim? Beleza, então. Claro que o História da Tecnologia estava só esperando essa data para fazer essa homenagem mais que especial. Você vai conhecer a origem desse site que mudou o mundo, a transformação dele em uma gigante e a expansão para tudo quanto é área. Mas antes eu vou pedir para você dar aquele joinha esperto aqui no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se você não é inscrito, toca no sininho, porque tem vídeo do Tecmundo todo dia aqui no canal e você recebe a notificação. Então vamos lá para a história da Google. A Google só foi possível por causa da dupla Larry Page e Sergey Brin. O Larry é dos Estados Unidos, é filho de um professor e uma instrutora de programação e cresceu rodeado de tecnologia. Ele foi até Stanford como um potencial aluno do doutorado em ciência da computação em 1995 e aí se juntou com outros estudantes para conhecer o campus. O voluntário que fez esse tour era o Sergey Brin, que estava na graduação dessa mesma área. Ele nasceu em Moscou, veio criança com a família para os Estados Unidos e herdou a paixão do pai por PCs. Os dois discordavam de tudo, ficavam discutindo o passeio inteiro, mas aquela discussão boa, instigante, sabe? E aí eles viraram ótimos amigos. Os dois entraram num grupo de pesquisa, o Stanford Digital Library Project. Lá o Page estava buscando um tema para sua tese de doutorado e investigou a matemática da internet, a importância dos links em página e a estrutura da web como um emaranhado de nós. O Brin foi junto e eles notaram que as páginas eram todas cheias de citações umas às outras e catalogar todo esse caminho seria interessante. O objetivo aqui era puramente acadêmico, não tinha nada de desenvolver um produto. O resultado disso tudo nasceu em 1996. Um motor de busca que vasculhava a internet em busca de sites, links para esses sites e assim por diante. Ele foi chamado de Backrub por lidar com os elos dos bastidores da rede e literalmente significa massagem nas costas. Mas os dois não estavam muito satisfeitos não. Por isso nasceu o PageRank, um algoritmo que ranqueia as páginas mais importantes e cria uma lista por ordem de importância. Essa importância seria a quantidade de hiperlinks de outras páginas que linkam para ele, e se essas páginas são ou não bem ranqueadas. Com o motor achando uma quantidade imensa de conexões, o Larry e o Sergey montam também uma página inicial desse motor de busca para provar a hipótese de que aquele método de pesquisa e classificação era assim eficiente. A máquina que armazenava esse motor tinha 10 discos de 4 GB e ficava em uma estrutura montada em Lego. E vale lembrar que esse não foi o primeiro buscador da internet. Eles já existiam, mas os métodos de pesquisa eram diferentes. Eles tinham uma cara meio de índice, os resultados eram colocados quase manualmente e a seleção deles era cheia de sites irrelevantes. O Google mudou isso e era tão ambicioso que escalaria junto com o crescimento da web. No começo, ele já usava metade da banda de Stanford sozinho. Agora, ele tinha tudo para virar um produto, só que os dois não estavam muito empolgados e rolava até o medo que não desse certo. Mas aí eles resolveram arriscar. O domínio google.com, com um novo nome, é registrado em 15 de setembro de 97. O termo é um derivado de Google, que é 10 elevado à centésima potência, indicando o absurdo de links do motor de busca. A empresa Google é fundada em 4 de setembro de 1998 e essa é a data considerada da fundação e que a gente está homenageando. Nessa altura, o Google precisa sair de Stanford porque cresceu demais. A primeira casa da empresa foi uma garagem em Menlo Park, Califórnia, e a dona era ninguém menos que Susan Wojcicki. Ela virou a gerente de marketing da empresa e é a atual CEO do YouTube desde 2014. Em 30 de agosto de 1998, o Larry e o Sergey viajaram para o Burning Man, um evento de arte e expressão que acontece no deserto de Black Rock. Para avisar que o site estava sem manutenção, a logo do festival foi colocada na página inicial ali atrás do símbolo da Google. Nascia aí o primeiro Doodle, que virou um clássico em feriados, eventos e homenagens. Em setembro veio o primeiro investimento quando a empresa nem tinha sido oficializada ainda. São $100 mil de Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems. A primeira página do Google já tinha aquele botão Estou com sorte, que te manda para o primeiro resultado da sua pesquisa, sem contar a logo colorida, com umas cores mais chapadas e uma exclamação que depois sumiu.
Em 99, o Yahoo era líder em buscas atrás da Excite. Aí o Page e o Brin vão até essa vice-líder aí e colocam o Google à venda por $750 mil para voltarem para a universidade. O CEO da Excite, George Bell, diz que o contrato não era vantajoso porque o motor da Google substituiria totalmente o deles e a dupla ganharia até ações da empresa. Já o livro Google, a biografia de Steven Levy, sugere que a venda não rolou porque o Google era rápido demais e a Excite monetizava de acordo com o tempo que você passava na página e quanto menos eficiente, melhor. O Yahoo era outro comprador potencial e teve ofertas rejeitadas em 99 e 2002. Essa última, o CEO se recusou a pagar $5 milhões pela empresa. Hoje, ele deve estar um pouquinho arrependido. Nesse ano, a Google se muda de novo, agora para Palo Alto, lar de startups, mas essa ainda não é a casa definitiva. Em maio de 2000, a versão em português do Google chega junto com outros idiomas. E é nesse ano que a empresa começa a monetizar a busca em forma de anúncios. Esse era um serviço que colocava os links dos anunciantes em destaque na pesquisa por certas palavras-chave. Hoje, isso é uma plataforma gigantesca, tem profissionais só para fazer isso, que você conhece como AdWords. Em 2000, o buscador chega a 1 bilhão de páginas indexadas e 15 idiomas. No fim de 2001, são 3 bilhões. Em 2009, 8 bilhões de URLs. Nesse ano, nasce ainda a Toolbar para o Internet Explorer e a partir de 2005, a barra de ferramentas entra também no Firefox. A empresa gastou por anos uma nota preta para deixar essa barra padrão no navegador. Em 2001, a Google já era respeitada fora do nicho e precisava de ajuda para sonhar mais alto. Ainda sem experiência em administração, o Larry e o Sergey contrataram um veterano para ser CEO. É o Eric Schmidt, que passou por Bell Labs, Xerox, Sun e outras empresas. Ele fica no cargo por 10 anos e aí sim o Page assume. Os primeiros data centers personalizados da empresa são construídos aí, com uma alta eficiência de energia. Nasce também a busca por imagens, motivada pela alta procura na internet da época por um vestido usado por Jennifer Lopez numa premiação do Grammy. Nesse ano, a Google compra um serviço de grupos de discussão chamado Deja. Ele é a primeira de mais de 200 compras, com a gigante absorvendo marcas menores, mantendo outras com o mesmo nome. Um dos exemplos é o app de navegação Waze, a plataforma Blogger e a fabricante de sensores Nest Labs. O Deja acabou virando o Google Groups, mas nem todas vingaram. A Google, por exemplo, comprou o setor mobile da Motorola em 2011 e teve que revender em 2014 para a Lenovo por bem menos preço. A Lenovo comprou a divisão de celulares da Motorola, que pertencia à Google. A empresa chinesa pagou 2,91 bilhões de dólares. Larry Page, CEO da Google, explicou que esse é um passo importante para os usuários de Android e que a Google vai poder focar esforços no Android. A maior parte das patentes continua com a Google. Agora, a Lenovo passa a ser a terceira maior fabricante de smartphones do mundo. Já a empresa de robótica Boston Dynamics ficou na Google de 2013 a 2017. E ela ainda descontinuou muita coisa, como o serviço de fotos Picasa, que perdeu suporte em 2016, e o Google Reader, que deixou muitas saudades em 2013. Mas vamos voltar para a linha do tempo. Entre 2002 e 2003, a empresa começa a criar projetos paralelos que viram membros importantes da família. Nasceram aí o agregador de notícias Google News, que foi remodelado agora em 2018 em um app sensacional. E o Google Print, que é aquela busca por revistas e livros digitalizados, que virou o Google Books. O algoritmo de pesquisa também foi bastante melhorado nesse período e em 2003 a empresa adquire um terreno na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Califórnia. Esse aí virou o famoso campus da Google chamado de Googleplex. O campus é famoso pelas estátuas das versões do Android e também é de um dinossauro rodeado por flamingos. E Google, com o tempo, virou sinônimo de jovem empresa de tecnologia que tem aquele escritório colorido, um ambiente descontraído, comilanças, entretenimento, por aí vai. O clima é retratado de forma bem animada, os estágios são super concorridos e os escolhidos passam por todo um ritual que inclui aquele chapeuzinho especial. Isso foi mostrado na comédia bem mais ou menos Os Estagiários com Owen Wilson e Vince Vaughn. Atualmente são 60 mil funcionários em 50 países. Em setembro de 2004, a Google vira gigante oficialmente. A oferta pública de ações é considerada um fiasco no mercado financeiro, mas arrecadou mais de $1 bilhão. Foi lá também que o lema Don't Be Evil foi consolidado, mas hoje a gente sabe que a empresa dá algumas escorregadinhas e é malvada volta e meia. Dá para citar, por exemplo, a multa antitrust pesada agora em 2018, o desenvolvimento de um buscador com censura para a China, os funcionários que são antidiversidade e por aí vai, tem bastante caso.
E em 2004 teve também muitos lançamentos. Um é o Google Scholar, que é o Google acadêmico, aquela busca por livros e artigos. E o Gmail, que foi anunciado em 1º de abril daquele ano, e muita gente achou que era mentira, porque ele já saiu com 1 GB de espaço, muito mais do que os rivais na época. Outra novidade é o Suggest, que é o futuro autocompletar. O Google Instant, que é a ferramenta baseada nessa tecnologia, vira em 2010 para sugerir os termos nas buscas para você quando você começa a digitar. Segundo a empresa, isso salva de 2 a 5 segundos por pesquisa. E claro que a gente não se esquece do Orkut, que já teve a história cheia de nostalgia contada aqui no canal e fechou oficialmente em 2014. Em 2005, o mundo começa a ser vigiado de perto pelos serviços Google Maps e Google Earth, esse especialmente um marco da tecnologia na época. A busca mobile foi introduzida nesse mesmo ano também. E a empresa chegou ao Brasil em 2005, com um escritório em Belo Horizonte, e hoje também ela está presente em São Paulo. Já 2006 é outro ano movimentado no financeiro. Ela compra essa plataforma de vídeos aqui, o YouTube. E a gente já contou toda a história do YouTube em um vídeo separado no canal. Outro serviço famoso de 2006 é o Google Tradutor, que evoluiu de forma absurda. Hoje ele entende contexto, traduz até placas usando a câmera do seu smartphone e já ajudou muita gente a sair de roubadas no estrangeiro. Muita gente que foi para a Copa do Mundo na Rússia tem muita história boa para contar sobre isso. E é nesse ano que a Google passa a ser muito mais do que um buscador e vira palavra. Dicionários como o Oxford e o Merriam-Webster inserem pela primeira vez o termo como verbo, que seria tipo googlear alguma coisa, sei lá. Aqui no Brasil a gente joga aí no Google como sinônimo para qualquer pesquisa na internet. A grande novidade de 2007 é a navegação em ruas pelo Street View, com os carrinhos da Google dando uma voltinha por aí em todas as cidades do mundo. Os lançamentos de 2008 incluem o navegador Chrome, que em pouquíssimo tempo desbancou o Firefox e o Internet Explorer e virou líder no mercado. O ano marca também a primeira versão do Android, que não começou dentro da empresa, mas para saber tudo direitinho, você já sabe, tem história separada aqui no Tecmundo. A Google também tentou entrar um pouquinho ali, só colocou o pezinho mesmo, nos mercados de mensageiros e redes sociais. A primeira furada nesse setor foi o Google Wave de 2009, que durou 1 ano e era uma plataforma web que combinava serviços como e-mail, mensageiro e navegador. Destino parecido teve o Google Buzz, que concentrava várias ferramentas de redes sociais, começou em fevereiro de 2010 e foi descontinuado em outubro de 2011. E a gente não pode esquecer do Google Plus, que inexplicavelmente ainda está no ar. O serviço saiu em julho desse ano e tinha até certo potencial como agregador de serviços da Google e gerenciador das contas da empresa, mas virou um deserto. Falando em 2011, esse é o ano de lançamento do Google Panda. Se você não conhece o nome, fica tranquilo. Esse é o algoritmo de ranqueamento de busca que deixa os sites menos relevantes ou aqueles só interessados em cliques para baixo e valoriza os conteúdos de qualidade. Ele foi atualizado por vários anos. Já 2012 é a estreia do Drive, o serviço de armazenamento em nuvem que concentra também os editores online de conteúdo Docs, o Planilhas e o Apresentações. Atualmente ela tem também os mensageiros Allo, que é cheio de recursos interativos que vão além do texto, e também o Duo, que é mais destinado para videochamadas. Isso, claro, sem contar o Hangouts, que é a atual plataforma de mensagens, especialmente no Android, e que foi a evolução do finado Google Talk lá de 2005. O ano de 2015 tem uma mudança empresarial bem grande. A Google cria uma empresa para ser a holding, a dona de todas as marcas do conglomerado, incluindo ela mesma. É a Alphabet, que tem como CEO o próprio Larry Page e o Sergey Brin na presidência. Como resultado, Sundar Pichai, que era chefe da divisão Android, assume a Google e está no cargo até hoje. Nesse ano nasce ainda o Google Fotos, matando de vez o Picasa e ganhando cada vez mais recursos, incluindo tagueamento automático de imagens. O Google Assistente, que também não para de melhorar como inteligência artificial, foi oficializado em 2015 para substituir o Google Now e transformar a frase "Ok, Google" em uma fala nossa de cada dia. E o ápice desse aprendizado de máquina é o Duplex de 2018, praticamente uma secretária eletrônica bizarra que agenda compromisso para você. E a Google está em muitos mercados atualmente, olha, muitos mesmo. Não dá para citar tudo, mas vamos destacar algumas empreitadas. Por exemplo, ela tem os seus smartphones próprios. O primeiro foi o Nexus One de 2010, fabricado pela HTC. Ela também teve parcerias com Samsung, LG, Motorola, Huawei e Asus.
E ou algumas versões aqui eu vou destacar. O Nexus 7, que era um tablet, o Nexus 4, que era adorado por muita gente, e o Nexus 6P, que eu pessoalmente achava lindo. Depois de 12 modelos, ela resolveu controlar mais de perto a produção e lançou os top de linha Pixel, que vão em 2018 para a terceira geração. A divisão mobile da HTC, que fez as duas primeiras do Pixel, foi adquirida para comandar a linha. Chromebooks e Pixelbooks, feitos por parceiras, também entram na conta. Tem ainda streaming de música com o Google Play Música, de 2011. Tem realidade virtual com o dispositivo Daydream, que teve a primeira versão revelada em 2016. E olha, só de sistemas operacionais são 8. Android, Chrome OS, Wear OS para dispositivos vestíveis, Android Auto para carros, Google TV, Android TV, o misterioso Google Fuchsia e o Glass OS. Esse último, inclusive, roda no Google Glass, um ambicioso par de óculos inteligentes que muita gente achou que revolucionaria o mundo lá por 2012, quando saíram as primeiras informações. Só que ele nunca foi comercializado em massa, pouca gente testou e hoje, na segunda geração, é mais voltado para o mercado de trabalho. O responsável pelo desenvolvimento foi o laboratório Google X, que cuidava de projetos mais secretos. Um dos atuais, inclusive, é um carro autônomo. A empresa atualmente se chama Waymo e hoje é uma subsidiária um pouquinho mais independente. Em termos de internet, também são várias ramificações. Ela é responsável por um endereço público de DNS que você com certeza ou já usou, já usa ou viu por aí em algum tutorial. Tem ainda o Project Loon, que leva a internet para áreas rurais ou remotas com balões. Ela ainda tem um plano de internet residencial de altíssima velocidade, que é o Google Fiber, e um roteador de visual simpático chamado Wi-Fi. No mercado de speakers, o produto é o Home, lançado em 2016. E claro que a gente não pode se esquecer do Chromecast, o dispositivo de streaming de conteúdo que é acoplado em televisores para fazer transmissões. Ele saiu em 2013, já está na terceira geração, a Ultra. Várias dessas novidades são anunciadas na Google I/O, um evento que mistura conferência, celebração e workshops para fãs e também para desenvolvedores. Ele existe desde 2008. E a empresa também é um celeiro de grandes nomes, que saem da Google depois de alguns anos para brilhar em outras companhias. Por lá já passaram a Marissa Mayer, que depois foi para o Yahoo, o Orkut Buyukok, claro, que dispensa qualquer apresentação, e também a Sheryl Sandberg, que hoje é chefe de operações do Facebook. E essa história resumida da Google, que dá para falar sem medo que é uma das maiores empresas do mundo em tecnologia ou fora dela, que transformou e continua transformando a internet. Ela já fez muita coisa nesses 20 aninhos de vida e claro que não dá para contar tudo, a gente não esqueceu coisas, isso aqui é só um resumo. Então ajuda a gente aí nos comentários o que vocês mais gostam na empresa e ficam aqui os nossos... Então, pessoal, a Google como empresa... Então, esse foi um vídeo ali do Tecmundo sobre a história dessa empresa. Então, não é um aplicativo, sim um conglomerado de vários aplicativos, vários sites, vários equipamentos que hoje domina o mercado da tecnologia. E vamos dizer, primeiro, quem trabalha com computador ou quem acessa um celular ou está utilizando qualquer parte da tecnologia, evitar hoje o Google é meio que inevitável, porque se tu está usando um celular e está com Android, o Android é da Google, então não tem muito que você fugir disso. Então hoje, onde a gente vai, nós temos um aplicativo, um dispositivo dela ao nosso redor, beleza? Aqui, então, só coloquei alguns itens que são aplicativos da Google, mas o rapaz ele citou vários outros e alguns que revolucionaram mesmo o jeito como a gente trabalha e como a gente usa a internet. Então, começou como um buscador, aplicativo de busca, e daí já avançou, servidor de arquivos, e-mail, a questão do Maps, o Street View, que é o veículo que anda nas ruas tirando as fotos, e o Earth, que nos permite visualizar em 3D imagens do nosso planeta, o Meet para web reuniões, Translate para traduções, o YouTube, então, que é uma ferramenta de vídeo, e o Docs. E se a gente for levar para a parte dos celulares, para a parte do Android,
a evolução que o próprio Android, depois que ele foi adquirido pela Google, foi começado de uma empresa de fora, e depois a Google adquiriu. Então, a evolução que ele trouxe para os nossos celulares e como ele começou já com um software que era um software barato e a Google comprou e foi aprimorando. Então, ele permitiu toda essa difusão de conexão que nós temos hoje em dia. Então, se nós fosse avaliar bem a questão do Android e da Google, essa junção nos permitiu toda essa questão da difusão do celular e dos meios móveis. Então, aqui tem um do YouTube, deixa eu ver se eu consigo ver o comprimento. É uns 10 minutinhos, vamos só dar então essa questão do YouTube que eu coloquei aqui, e depois vamos fazer umas atividades. Essa parte da internet, então, não tem muito essa questão prática, então nós praticamos bastante, e tanto da aula passada, como essa aula e essa da aula que vem, então, tem mais essa questão mais teórica mesmo. Daí depois a gente já parte com aquelas outras aulas que a gente ficou de estar revisando, vendo conteúdos, vamos ver um pouco do Excel e alguns outros aplicativos de editores, beleza? Só vamos ver então mais esse outro videozinho aqui. E aí, galera do Tecmundo, tudo beleza? A gente vai contar mais um capítulo do nosso quadro de Histórias da Tecnologia e dessa vez é um capítulo muito, mas muito especial. A gente vai contar a história do YouTube e sem o YouTube, muito provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo aqui, então a gente deve muito para ele. O serviço de vídeo hoje é o maior do mundo e ele começou de uma forma super modesta, ninguém imaginava que ele ia virar essa bomba, essa gigante que ele é hoje. Quer saber como é que tudo começou, como é que chegou até aqui? Vamos lá para a história do YouTube. O YouTube nasce oficialmente em 14 de fevereiro de 2005, quando o trio Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim registram o domínio youtube.com. Os três se conheceram quando trabalhavam no PayPal e saíram com dinheiro no bolso quando o eBay comprou o sistema de pagamentos. Chad estudou design em Indiana, enquanto Chen e Karim eram programadores formados em Illinois. Eles estavam em uma festa quando discutiram o quanto era difícil assistir a vídeos na internet naquela época. Nascia aí a solução para tudo isso. Para entender a importância do YouTube, a gente tem que voltar lá para 2005 e lembrar como é que era o sistema de assistir vídeos na internet. Os vídeos ou eles estavam anexados em e-mails, aí eles tinham um limite de tamanho e eram de baixíssima resolução, ou então estavam hospedados em sites e para você assistir ou baixar demorava uma eternidade. E pior do que tudo isso, não existia um sistema de organização, um catálogo, que era realmente organizado e fácil de fazer a pesquisa. O Chad virou o primeiro CEO e Chen assume o cargo de chefe de tecnologia. Já o Karim volta para os estudos e só permaneceu como acionista, sendo até meio esquecido hoje em dia. A primeira home do YouTube não tem nada a ver com a atual. Ela só tinha a aba de favoritos, mensagens e para perfil, e não exibia nada na tela inicial a não ser o seu login. E você sabe qual foi o primeiro vídeo da história do YouTube? Ele tem só 18 segundos e é só o Karim, o cofundador, fazendo um vlog curtinho sobre elefantes num zoológico. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Isso foi o suficiente para chamar a atenção da internet e também das marcas. A Nike foi a primeira a aproveitar a nova plataforma com um vídeo histórico. Ronaldinho Gaúcho calça suas novas chuteiras e acerta chutes seguidos no travessão. Lembra quando todo mundo tentava descobrir se isso era ou não uma montagem? Pois é. Com o tempo, o YouTube muda a página principal para destacar vídeos e outras funções, como assinar os canais e dar notas de 1 a 5 estrelas. No seu primeiro ano, ele já tinha 2 milhões de visualizações por dia em todo o site e 200 mil usuários. E olha que era tudo bem ilimitado, já que ele não aceitava uploads maiores do que clipes de 100 megabytes. O primeiro escritório do site foi em San Mateo, na Califórnia, e ele ficava em cima de uma pizzaria e de um restaurante japonês. Eles não tinham grana nem para colocar paredes, então os escritórios eram separados por cortinas. Logo no começo da vida do YouTube, os próprios criadores do site não sabiam explicar direito o que ele era, para que ele servia ou para onde ele iria.
Pra você ter uma ideia, a pretensão, o futuro do YouTube pra eles era que você só ia hospedar lá os seus vídeos caseiros e mandar pros seus parentes, pros seus amigos. Não ia ter nada de youtuber, nada de gameplay, nem nada. Eles erraram feio, ainda bem, né? Ainda em 2005, o pessoal do YouTube começou a ter problemas seríssimos com grana. Por quê? O site ainda não rendia e eles tinham gastos muito pesados com servidor e também com banda. Felizmente, no final desse ano, eles começam a receber os seus primeiros empreendimentos e também começam a chamar a atenção de algumas gigantes. Em 2006, o YouTube já era uma sensação e aí ele chamou a atenção da Google, que até aquele momento usava o super inferior Google Vídeos. A compra foi anunciada em outubro de 2006 por 1,65 bilhão de dólares, uma pechincha. A equipe original foi mantida e o site opera até hoje de uma forma meio independente. O Yahoo, a Microsoft e a empresa dona do MySpace tiveram ofertas rejeitadas. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google, and this is great. Two kings have gotten together, and we're going to be able to provide you an even better service and build even more innovative features for you. A revista Time sentiu que a época estava mudando e colocou o Yu, pois é, você, como a pessoa do ano de 2006, por causa da explosão de conteúdos criados por gente comum e postado na internet em sites como o YouTube. Mas o ano de 2007 é importante aqui para o Brasil. Em 19 de junho nasce o YouTube localizado em português brasileiro, junto com versões em vários outros países. Nesse ano, o site faz o seu primeiro YouTube Awards para premiar os melhores vídeos do site naquele período. Os troféus foram para vários clássicos, tipo o clipe da música Here Goes Again, do OK Go, a campanha Free Hugs, de abraços grátis, e o curta animado fofinho Kiwi. Outro avanço foi nos debates presidenciais dos Estados Unidos em 2007. A rede de TV CNN usou perguntas feitas e postadas por eleitores no YouTube. Hoje isso seria tudo muito mais fácil, seria ao vivo e usaria o chat. Em 2007, o YouTube finalmente começa a querer ganhar dinheiro e começa a agir para fazer isso. Surgem 3 projetos principais. Olha só, o Content ID para evitar processinhos, né, para fazer o pagamento de direitos autorais, o programa de parcerias e também a exibição de anúncios dentro dos vídeos. Nessa época, aí, com o passar dos próximos meses, as primeiras pessoas começam a sair dos seus empregos de antes e virar só produtores de conteúdo. Nasciam aí os primeiros YouTubers. O termo ainda não existia, mas ele já. 2008 é um ano marcante pelo surgimento dos vídeos em 480p e da versão mobile do site, enquanto o HD só apareceu no ano seguinte. O reconhecimento de fala, que é tão poderoso hoje em dia, só foi adicionado em 2009. Em outubro desse ano, o YouTube ultrapassa 1 bilhão de vídeos visualizados por dia. No ano seguinte, o site ganha o sistema de joinhas e o aluguel de filmes completos. E aí vem a primeira mudança no comando. O iraniano Salar Kamangar vira CEO depois de ser um dos primeiros funcionários da história da Google e comandar a divisão de aplicativos web. E nesse ano, o site vira o terceiro mais acessado de toda a internet, segundo a Alexa, atrás só de Google e Facebook. Os vídeos ao vivo surgem em 2011 com o YouTube Live. E essa também foi a época da Primavera Árabe. Manifestantes de vários países do Oriente Médio, com forte censura do governo, usaram a plataforma para mostrar os protestos. O ano de 2012 tem várias curiosidades. Para começar, o site apresentou um novo design, com estilo mais voltado para o mobile e uma cara mais parecida com o que a gente tem hoje. Foi aí também que surgiu o fenômeno Gangnam Style, o primeiro que passa de 1 bilhão de views em poucos meses. E aí, quantos views sozinho você deu pro coreano aí, hein? Nessa época, uma polêmica. O YouTube muda o algoritmo de classificação e sugestão dos vídeos, tanto para você, né, naquelas sugestões que ele faz, quanto no destaque da página inicial. O que importava agora não era a quantidade de views ou quão rápido você tinha conseguido isso, mas sim quanto tempo as pessoas ficavam assistindo o seu vídeo na tela. Isso fez com que vídeos mais longos e que eram interessantes fossem muito, mas muito mais beneficiados. Segundo algumas fontes, como o canal The Game Theorist, isso é o que fez bombar do nada os vídeos de gameplay, as listas de top 10, compilações e principalmente criou o fenômeno Minecraft. Canais como o do sueco PewDiePie já eram famosos, mas eles bombaram ainda mais nessa época. A partir daí, o algoritmo foi retrabalhado várias vezes para evitar desagradar os criadores, mas essa é uma confusão que dura até hoje. E o YouTube nunca parou de adicionar novidades na plataforma. Em 2014 vieram os vídeos a 60 frames por segundo e no ano seguinte em 360. A empresa também tenta novas formas de arrecadar verba, como a versão paga YouTube Red, que tem séries exclusivas e permite visualização offline. O YouTube de hoje é muito, mas muito diferente daquele de 2005, lá com o vlogzinho inocente no zoológico. Foi criada praticamente uma cultura dos YouTubers e a gente tem celebridades que nasceram aqui no YouTube, foram para redes sociais, foram para TV, foram para campanhas publicitárias e por aí vai.
E ao longo dos anos a gente já teve várias modas, várias fases no YouTube. Foram coisas que bombaram mesmo. A gente já teve canais de receita, canais de maquiagem, os vlogs, as sketches de humor e por aí vai. Algumas dessas modas passaram completamente, você não encontra mais por aí. Outras ficaram com seus principais canais e principais produtores de conteúdo. Em 2014, nova troca na cadeira de CEO. Quem assume é nada menos que Susan Wojcicki, uma das mulheres mais importantes do mundo da publicidade. A Susan é essencial para a história até da Google, que a gente ainda vai contar por aqui. O motivo? A garagem dela serviu como primeiro escritório para a empresa. Ela depois foi trabalhar no buscador e virou vice-presidente de produtos. E que fim levou os 3 fundadores? Bom, o ex-CEO Chad Hurley virou conselheiro e investidor. Ele também lançou a app Mixbit, um editor de vídeos para celular. O Steve Chen também entrou para o Mixbit e agora trabalha para a Google Ventures, um braço de investimento de capital de risco. Já o Jawed Karim, que saiu da empresa logo depois da fundação, continuou como conselheiro no YouTube, além de dar palestras em universidades. E adivinha? Ele também virou um investidor. Atualmente o serviço, de mais de 1 bilhão de usuários, tem hoje mais da metade dos views em dispositivos móveis. E muita gente se pergunta, como que o YouTube deu tão certo em 2005 e até hoje ninguém conseguiu destronar ele desse mercado de compartilhamento de vídeos? Olha, são 3 motivos, vamos especular aqui, né? Não é nada certo, mas a gente tem alguns palpites muito bons. O primeiro deles eu já falei, é o sistema de busca, que ele é super organizado, o catálogo é bem vasto e você consegue ali com as tags encontrar o que você quer. O segundo é o player de vídeo, especialmente lá no começo. Ele era bonito, ele era fácil de usar, controles super intuitivos e, melhor ainda, funcionava rapidinho. Os concorrentes, tipo o Dailymotion, foram esquecidos, viraram um nicho. E o Vimeo, que eu pessoalmente acho super bonito aquele player, aquele site, só que o player dele não é tão otimizado, dá umas travadinhas e olha, não tem gente que pega o YouTube mesmo. O terceiro motivo é o jeito super fácil de subir e de compartilhar vídeos. Qualquer um consegue fazer. Atualmente, um rival de peso que vai incomodar muito é o Facebook. Ele está investindo muito e vai começar também com conteúdos originais. Se cuida aí, hein, YouTube? E a gente precisa tirar um tempinho para falar só sobre o Brasil. Se não fosse o YouTube, muita gente aqui não teria acesso tão fácil a grandes clássicos da internet, como o Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, Jeremias Muito Louco, Sanduíche Ishi e muito mais. Mas o canal da Galinha Pintadinha é talvez o maior case de sucesso do YouTube nacional, é sério. Com vídeos baratos, curtos e voltados para crianças, ele foi o primeiro a atingir 5 bilhões de views e não dá sinais de que vai parar tão cedo. E o dia 6 de novembro de 2009 também é especial. Ué, por quê? Bom, foi aí que saiu o primeiro vídeo no canal do Baixa Aqui Tecmundo sobre o HTC Touch 3G. Até que a gente deu uma melhorada com o tempo, né não? E é isso aí, pessoal. Essa é a história do YouTube, o maior site de... E aí, galera? Então, pessoal, beleza? Cansados de ficar só escutando? Não, aula mais teórica cansa mesmo. Mas é assim mesmo, às vezes nós temos as mais práticas e às vezes essas mais teóricas aqui. Para quem gosta mais dessa questão de escutar, é um jeito, mas praticar também é bom. Então, como a aula foi bastante teórica, as perguntas também vão ser só de resposta, não vão ter muita atividade. Eu tenho o formulário que eu fiz aqui, eu vou passar então para vocês essas perguntinhas lá no grupo de vocês. Deixa eu colocar o link da atividade, do formulário. Então tá lá, e eu vou colocar... Elas dão de responder pelo celular também. Quem tem o celular não precisa conectar no computador para responder. Pode responder tudo pelo celular sem problemas. Mas eu vou colocar aqui, ó, o link também no chat do nosso Zoom. Daí quem tá só com o Zoom no computador pode clicar direto aqui nesse link que abre o formulário para vocês responderem. Beleza?